no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. É uma alegria podermos estar com você gravando mais uma programação do Ministério Fonte de Vida. E você está sintonizado aí no seu lar e vai estar assistindo um programa da Star News, canal 23, e eu sou a pastora Cristina. Nós estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez na gravação deste programa para você, para sua casa, para sua família. E neste momento eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estávamos construindo um templo ali no final da Avenida Santa Casa, número 1755, já na Vila Planalto. E nos dias 21, 22 e 23 de março estaremos inaugurando a nossa nova casa, a Casa do Senhor, né? Um lugar onde estaremos louvando, adorando, ensinando. E você que tem nos assistido é convidado a estar comigo e com a igreja nos dias 21, 22 e 23 de março. Estaremos ali realizando cultos na sexta, no sábado e no domingo, às 19h30. Então você será bem recebido ali. Nós temos o prazer de te convidar e o prazer de recebê-lo naquele lugar onde denominamos como a casa de Deus. Ali nós aprendemos, ali nós ensinamos, ali nós oramos juntos, ministramos o louvor a Deus, adoração, e a palavra é o centro de todas as coisas. Então, conte conosco naquilo que você também precisar ali nas nossas novas instalações do Ministério Fonte de Vida. Avenida Santa Casa, 1755, Vila Planalto, finalzinho da Avenida Santa Casa. Esteja conosco neste período de inauguração, de festas. Eu creio que Deus fará festa também nos céus, porque foi um propósito de Deus esta nova casa, este novo endereço que Ele preparou para a sua igreja. Nós louvamos a Deus por todas as coisas, porque nada nos faltou durante todo este tempo. Amém? Eu quero agora abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. E quero trazer um assunto maravilhoso que é sobre o amor ao próximo. Nós louvamos a Deus porque a Bíblia ela tem um ensino para todas as áreas da nossa vida. E este texto é um texto muito especial que fala a respeito de devermos algo para alguém e o que é que nós podemos dever, o que é que nós não podemos dever. A Bíblia é clara nesse sentido. E ela diz assim no versículo 8 do capítulo 13 de Romanos: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Bom, a Bíblia está nos dizendo, através do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, que nós não podemos dever nada para ninguém. Não podemos dever nada para ninguém. Então, se muitas vezes alguém
tenha posse de algum objeto, de valores, seja o que for, de um carro, de um bem, de uma joia, não sei. A Bíblia diz assim, olha, você não pode dever nada para ninguém. Devolva, pague, né? Não fique devendo coisa alguma para ninguém. Aí tem uma vírgula neste mesmo versículo e Paulo continua dizendo assim, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois aquele que ama, ele cumpre a lei. E você pode estar aí me perguntando, então pastor, eu posso dever algo? Eu posso dever o amor? Eu creio, amados, meus amigos, meus irmãos, aqueles que nos assistem neste momento, aqui está dizendo que realmente o amor é a única coisa que nós podemos dever. Isso quer dizer que por mais que amemos alguém, nós ainda devemos amor, que é impossível pagarmos alguém o sentimento que nós devemos ter por esta pessoa com relação ao amor de Deus, ao amor filial, ao amor fraterno, né? Então, a Bíblia, a palavra do Senhor me autoriza a dizer que eu posso dever algo para alguém, o amor, somente o amor, porque então eu devo me esforçar a cada dia, eu devo me esforçar cada vez mais para que eu possa pagar, para que eu possa demonstrar este amor sobre a vida de alguém, porque eu sei que vou ser considerado por Deus sempre como devedor do amor. Eu nunca vou amar o suficiente, eu nunca vou amar como Deus nos ama, eu nunca consigo amar com aquele amor sacrificial que Cristo amou ao ponto de dar a sua vida para me salvar, para me libertar, para me curar. Será que nós faríamos isto pela humanidade? Né? Será que teríamos uma vida de santidade, sem contaminação nenhuma e com um amor sobrenatural tão grande ao ponto de me entregar, de ser crucificado, de derramar o meu sangue, né? De sacrificar a minha vida em favor de alguém? Então nós vemos aqui, porque Cristo não teve pecado, Cristo andou no mundo sem pecado e ele se entregou, né? E ele não devia isso, porque o Pai diz que o amor dele era tão grande, que foi capaz de entregar o seu Filho para nos salvar. Ele nos amou incondicionalmente, né? Agora, nós humanos, nós exigimos às vezes muitas coisas. Olha, eu te amo, mas você tem que me amar também. Eu te amo, mas você tem que me receber desta forma. Eu te amo, mas olha, você vai ter que fazer assim para comigo. Então nós não temos o amor incondicional de Deus. Muitas vezes não sabemos amar como Deus nos ama, né? Em muitas situações, creio que na maioria das vezes, exigimos condições para amarmos. Mas por que será que nós podemos dever o amor? Por que será que não podemos dever nada para ninguém, a não ser o amor? Aí o versículo 9 deste mesmo texto diz assim: se você ama ao próximo, você vai cumprir a lei, se você deve esse amor. Com efeito, se você ama, não adulterarás. Se você ama, não matarás. Se você ama, não furtarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás. E se algum outro mandamento há, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, olha que interessante,
Pastora, quer dizer que se eu amar, eu vou cumprir toda a lei? Sim, porque quando amamos sobrenaturalmente, um amor que vem de dentro, que Deus coloca em nosso coração, não teremos a coragem de infringir a lei, de transgredir algumas leis que pareceriam normais, se eu não tivesse o amor de Deus. Por exemplo, ele cita aqui o adultério. Quando o marido ou a esposa ama incondicionalmente e entende que ela ainda deve alguma coisa, ele ainda deve o amor para com a sua esposa, ele não vai adulterar. Quando você entende que você é um devedor do amor para com o próximo, você não vai querer matá-lo, você não vai querer acabar com a vida daquela pessoa. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, você não vai tomar o que é do outro, você não vai furtar, você não vai exercer coisas consideradas terríveis para o Senhor, né? A santidade de Deus não permite que pequemos em muitas coisas, mas de acordo com a lei, não poderíamos adulterar, matar, furtar, dar falso testemunho, cobiçar as coisas dos outros. E aí então, Paulo resume este mandamento, né, os mandamentos, a lei, em ame ao teu próximo como a ti mesmo, porque aí você não vai fazer mal para ele. Ame ao teu próximo. Se você ama Deus e ama o teu próximo, você vai cumprir a lei. Se você amá-lo e entender que você deve o amor, você é devedor, né? Você não consegue pagar tanto amor que você deve para com o outro. Então, Paulo diz assim, se você amar, você vai cumprir toda a lei. Você não vai ser capaz de fazer o mal, você não vai ser capaz de lesar alguém, de roubá-lo, de infringir a lei. Então, é muito interessante isso, porque ele diz assim, ainda no verso 10, o amor ele não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal ao próximo, ele quer o bem, ele quer ver o outro feliz, ele quer ver o outro se saindo bem no trabalho, ele quer ver o crescimento do outro, ele quer ver a alegria do outro, ele quer ver a paz estampada no rosto daquele a quem ele ama. Ele deve amor e ele quer o bem, ele quer cumprir esta lei, a lei do amor, né? Ame que você estará cumprindo a lei e o amor não faz mal ao próximo, né? E fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo estava dizendo aqui, olha, a gente deve conhecer o tempo que vivemos. Quando você entende essa questão do amor de Deus, o amor ao próximo, você começou a entender a lei. E ele diz assim, e quanto mais esse tempo passa, você vai amadurecendo esta ideia. Você vai vendo a necessidade de cumpri-la, de cumprir a ordem de amar o próximo, né? Então ele diz assim, olha, desperta do sono. A nossa salvação com o tempo está mais próxima de nós, porque nós vamos amar mais, nós vamos ter mais fé. Hoje eu amo mais do que quando ontem, hoje nós amamos mais do que há um ano atrás. Esta deve ser a nossa posição, para aquele que quer cumprir a lei. O tempo vai passando e você vai ficando mais próximo da tua salvação, da tua vida com Deus, da tua intimidade com Deus. Você vai amadurecendo, né? Você vai
ficando mais próximo das coisas que nos levam à luz de Cristo, as trevas vão passando. Olha o que interessante, ele diz assim, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, veja bem, o que é que o apóstolo estava dizendo aqui? Que quando não praticamos a lei, no sentido do pecado, de abolirmos o pecado, quando não seguimos as orientações, os mandamentos de Deus para a nossa vida, como no caso ele citou, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Quando eu faço estas coisas, ele diz assim, você está vivendo um tempo de trevas, um tempo de noite. Ele compara a noite com as trevas e a luz, o dia, com a luz de Deus. E ele diz assim, rejeitemos as obras das trevas. Isso quer dizer que as coisas más que eu pratico são consideradas pela palavra de Deus trevas, noite. Falta luz no meu caminho, falta luz na minha vida, falta a luz do Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo e eu preciso andar na luz, e ando na luz quando estou com Cristo, né? Então Paulo diz, olha, a noite já não deve mais fazer parte da nossa vida. As trevas não podem fazer parte da nossa vida. Eu preciso andar na luz e rejeitar as obras das trevas. Então, quando bate um desejo de praticar algo, olha, eu estou com tanto ódio que a minha vontade é matar alguém. Opa, peraí. Isso aí é obra das trevas. É obra do inferno, é obra que não tem luz. Então, a Bíblia diz assim, rejeitemos estas obras das trevas. Quando vem este pensamento, quando vem o pensamento de realizar algo que não provém dos céus, de Deus, né, do reino de Deus, rejeite em nome de Jesus, né? O nome de Jesus é poderoso. A Bíblia diz que não há um nome que tenha tanto poder, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele tem um nome poderoso dado pelo Pai, dado por Deus, né? Então, as trevas são capazes de interferir no amor ao próximo. Quando as trevas chegam, nós somos capazes de praticar o mal. Então, rejeite as obras das trevas, rejeite as trevas, rejeite as orientações do inimigo e receba do Espírito de Deus a força para rejeitar estas obras das trevas e praticar as obras da luz, praticar as obras de Deus, né? Você deve, não se esqueça, nós podemos dever algo para alguém, o amor de Deus, o amor do Pai, né? E antes de eu terminar esse texto, eu quero voltar aqui um pouquinho no livro de Romanos, e ele me diz como deve ser esse amor. Esse amor que nós estamos falando, que eu posso dever, que eu devo, né, que eu sou devedor, como ele deve ser? Se eu virei a página aqui no capítulo 12, eu estou lendo no capítulo 13, mas eu voltei um pouco, porque este texto ele me fala sobre o amor, como ele deve ser. E aqui o texto, Paulo diz assim, o amor seja não fingido, aborreça o mal e se apega ao bem. Olha só, gente, o amor seja não fingido, né? O amor seja não fingido, aborreça o mal, se apega ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente, persevera na oração,
partilha com os outros nas suas necessidades, né? Siga a hospitalidade, abençoa aqueles que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, né? Então Paulo diz assim, o amor seja não fingido, deve ser verdadeiro, deve ser um amor consciente. Eu devo este amor verdadeiro, eu devo este amor não fingido, eu devo este amor pleno, o amor de Deus para com o meu próximo, né? A noite já é passada na minha vida, o dia já é chegado, eu recebi o Senhor, eu preciso mudar o meu sentimento, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso deixar transparecer aquele que habita em mim, né? Eu tenho um selo, o selo da presença do Espírito de Deus na minha vida. E eu preciso caminhar desta forma, amando para poder, então, dizer, eu estou pagando um pouco daquilo que eu devo para você. Você que me ouve, você que me assiste neste momento, se você não consegue amar desta forma, sabendo que você é devedor, que você peça ajuda do Espírito de Deus para isso. Olha, mais 2 versículos eu quero ler aqui, antes de ler um outro texto, que diz assim, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, nem orgias, nem dissoluções, nem em contendas, nem inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que nós vemos aqui? No final deste texto, Paulo está nos orientando a nos revestirmos do Senhor, a não termos a facilidade de transgredir através dos desejos da carne, os sentimentos, as nossas emoções tenham sido cuidadas, devem ser cuidadas por Deus. E nós devemos entregar toda a nossa vida, né, para o Senhor, para estarmos prontos, para estarmos verdadeiramente abertos para amarmos incondicionalmente como Jesus nos amou. E tem um outro texto aqui que eu quero ler para você em Mateus capítulo 4. Mateus, antes de encerrarmos esta palavra, Mateus capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Então, é o que eu disse, quando estamos em trevas e a luz chega, nós vamos ver de forma diferente. Quando Jesus chegou neste lugar chamado Galileia, chegou a luz e as pessoas passaram a amar, passaram a ver a luz, passaram a caminhar na luz, raiou-lhes a luz. Então, amados, na nossa vida passada, se nós não tivemos muito amor para dar, que a gente possa receber através de Cristo, na nossa vida, este amor sobrenatural, né? Este amor de Deus, o amor do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. E ainda em Mateus 22, um outro texto que eu quero deixar para você, Mateus 22, a partir do verso 34, Jesus mesmo nos fala dos mandamentos. Nós falamos sobre lei, sobre mandamentos, e este texto diz que Jesus fala aos fariseus, aos homens da lei, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é
amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Então, Paulo estava simplesmente falando a respeito dos mesmos mandamentos que Jesus ensinara, né? Jesus, quando questionado a respeito da lei, né, quando lhe perguntaram qual é o maior mandamento, qual é o grande mandamento da lei, Jesus disse assim, olha, amarás de todo o teu coração o teu Deus, a tua alma e do teu entendimento. Este é o primeiro. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo estava certo quando ele escreve à igreja em Roma, dizendo, olha, você quer cumprir a lei, quer amar a Deus, quer amar ao próximo, então, se você amar, crendo que você é um devedor, você vai conseguir cumprir. Você não vai adulterar, você não vai desejar o mal, você vai amar a sua família, o seu cônjuge, você vai amar o seu filho, você não vai desejar a morte de ninguém, você não vai furtar, você não vai lesar ninguém, você vai amar sobrenaturalmente, né? A convivência vai ser melhor, a comunhão vai ser maior, as conquistas e vitórias virão na sua vida, porque quando você ama, você consegue viver de uma forma melhor. Você tira um peso dos seus ombros, você tira aqueles desejos que são considerados aqui na palavra como trevas, como obras de trevas. Então você vai viver mais tranquilamente a vida de Deus, o amor de Deus sobrenatural. Amém? Então esta é a palavra e não se esqueça, a única dívida que nós nunca conseguiremos quitar. Você pode pagar a dívida da tua moto, da tua casa, né? O que você emprestou você pode pagar, você pode até continuar devendo, mas só que a Bíblia diz que a única coisa permitida que nós não conseguimos quitar nunca é o amor para com o nosso próximo, para podermos cumprir a lei. E eu quero novamente falar com você, né? Convidá-lo novamente a estar conosco no Ministério Fonte de Vida, estar participando dos nossos cultos, participando da nossa vida diária de oração, de desejo de realizar a obra do Senhor nesta cidade. E então, em março, eu creio que um grande sonho que Deus colocou no nosso coração estará sendo realizado. E tudo para a honra do Senhor nosso Deus, para glorificarmos mais ainda o nosso Deus. Nós iremos para este lugar onde Deus nos orientou a estarmos construindo uma casa, um prédio próprio. Aos irmãos, a cidade que nos ajudaram através dos jantares, dos almoços, das pizzas, de tantas coisas, dos chás. Realizamos aqui na cidade muitos eventos para podermos levantar este templo que hoje nós temos a graça de podermos comunicar a você que estaremos então inaugurando. Será então no dia 21, no dia 22 e 23 de março, você é o nosso convidado a estar conosco, para ouvirmos mais uma porção da palavra do Senhor e juntos adorarmos ao grande Rei, que é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que veio, que está entre nós e que voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Jesus vai voltar e quando Ele voltar, Ele nos encontre desta forma, como nós ministramos hoje, amando a Deus, amando o nosso próximo, como nós desejamos que nos façam o bem, nós podemos fazer também para o outro e entendendo que somos devedores
do amor, né? Nesse momento eu quero orar por você, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pela sua família, que você possa alcançar de Deus o que você necessita, tudo aquilo que está no seu coração, né? Que Deus possa atender, que Deus possa curar, libertar, entrar dentro do seu lar para ser o seu Senhor, o teu Salvador. Eu quero orar neste momento, abençoando você e agradecendo também a Star News, Canal 23, por nos dar a oportunidade de mais uma vez gravarmos esta programação. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua presença neste lugar, pela presença do Senhor em nossas vidas e também pela tua presença neste lar que nos assiste agora. Pai, tu conheces a necessidade deste homem, tu conheces a necessidade desta mulher, deste jovem, desta criança. Ó Deus, aqueles também que estão enfermos dentro deste lar, possam ser curados, tocados pelo teu poder, pela tua graça, pela tua maravilhosa graça. Que o alcance desta palavra toque os corações, a mente e o espírito, para podermos viver um evangelho pleno, certos da volta de Jesus. Como nós dissemos, Jesus vai voltar. Eu oro e abençoo este lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus e até a próxima programação. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.